Fala galerinha, beleza? Então, vamos dar dando continuidade aos nossos vídeos, né? Hoje nós vamos trabalhar o comércio atlântico de escravizados. Então, na página 29 do livro didático de vocês. Então, abram lá o livro didático. Então, ali, comércio atlântico de escravizados. Ali tem uma imagem, né? Algumas imagens de escravizados também. E ali tem um textinho que fala grego Sócrates foi um africano vendido como escravo ao Brasil no século XIX. Joaquim de Almeida era um traficante de escravos da mesma época. Diego nasceu em Roko, cidade da nação Mali, na África Ocidental. Quando ele era criança, o exército de alguns africanos, do rei africano, atacou sua vila e capturou sua família. Então, levado a ferros até a costa, foi vendido para traficantes de escravos e embarcado no porão de um navio negreiro. No outro lado do Atlântico, Joaquim Almeida alugava navios negreiros para ir até o Golfo de Benin, adquirir escravos como esse Diego, né? Comprava peças, como se dizia na época, pagando os reis africanos ou os intermediários como outros, libras esterlinas, dólares ou os rolos de fumos da Bahia. Então, assim, gente, a gente vai falar um pouco sobre essa parte da escravidão, como ela se deu, como também tem um pouco a escravidão na África antes, tem um período de escravidão antes dos portugueses, né, os europeus, de modo geral, e o pós, como que era essa escravidão também. Vamos dar uma sequência aqui. Então, ali na página 30, a escravidão é uma forma de exploração do trabalho que existe desde a antiguidade. Mesmo na África, ela fazia parte da tradição cultural de diversos reinos. Entretanto, com o estabelecimento do comércio atlântico, a escravidão de seres humanos se elevou para um patamar muito mais terrível. Com o estabelecimento de colônias europeias no Novo Mundo, intensificou-se, Novo Mundo aqui, por exemplo, no Brasil, intensificou-se a necessidade de mão de obra para a extração de metais preciosos ou para a prática da monocultura. E a saída encontrada pelos colonizadores foi a utilização de mão de obra escrava indígena ou africana. Como o comércio atlântico de escravizados gerava lucros imensos, a opção em diversas colônias americanas, inclusive no Brasil, foi pelos povos africanos. Então aqui, esses povos, conforme essas colônias também iam sendo criadas, essas mãos de obras eram mais utilizadas cada vez mais por esses colonizadores. Então os portugueses mesmo no Brasil, o Brasil foi um país que mais usou mão de obra escrava, oriundas da África. Lembrando também que a gente já trabalhou sobre a mão de obra escrava indígena, né? Porém ela teve algumas diferenças e a dificuldade de se escravizar, no caso os indígenas, como eu já comentei com vocês, por eles morar na região. Então eles conheciam essa região, no caso do Brasil, por exemplo. Quando você fala em escravizar um indígena, você tem que pensar que ele conhece aquela mata, aquela região, e se você pegar a tribo dele, por exemplo, há ainda a possibilidade dessa mesma tribo tentar recuperar esse índio, né? Então essas dificuldades eram bem maiores também. E como eles eram catequizados também, a igreja pedia que eles não fossem mais escravizados. Então tinham vários fatores que impediam essa escravidão. Tá? Então a dificuldade para o escravo
índio era um pouco maior para esse colonizador, explorar essa mão de obra. Ao contrário dos africanos, que eram retirados do seu território, da sua região, das suas colônias, e atravessavam o oceano todo para ser escravizado em um outro continente, uma outra região. Bom, ali tem umas questões também, né? Explique o pioneirismo português no contexto do expansionismo marítimo, então, que a gente falou um pouco, né? De toda essa parte marítima também, essa expansão marítima que teve portuguesa aqui no caso, assim como teve a espanhola, teve a inglesa também, que utilizaram dessas mãos de obras. Bom, ali na página 31 do livro didático de vocês, vamos trabalhar um pouco a exploração portuguesa na África Atlântica. A partir de 1415, os portugueses iniciaram a exploração da costa africana. Seu objetivo era chegar às fontes de ouro comercializadas nas rotas subsaarianas, que a gente já trabalhou sobre isso também. Além do ouro, os produtos mais apreciados dessa costa eram a noz de cola, o marfim e a pimenta malagueta. O acesso a essas mercadorias proporcionou aos portugueses estabelecerem pela primeira vez concorrência comercial com os italianos, que tinham o monopólio do comércio europeu. Então é claro que tinham seus objetivos e assim eles conseguiram fazer frente ao comércio e concorrer com esses produtos italianos. Bom, no século XV a costa africana era habitada por diversos povos que viviam em sua grande maioria da pequena agricultura, diferentemente das regiões centrais do continente africano, que se constituíam em vastos e poderosos reinos. Na costa a população se reunia em pequenos povoados, o que tornou mais fáceis a chegada dos portugueses e a conquista daquelas regiões. Para dar conta dessa empreitada, os portugueses instalavam feitorias, além de portos, de escalas e de aprisionamento de navios, aprovisionamento de navios, o que possibilitava a eles a realização de viagens mais longas. Esse aprovisionamento conseguiam carregar com mantimento, água, e assim eles conseguiam fazer viagens mais longas também. Bom, então quando a gente fala esses pequenos povoados, eram pequenas colônias. A gente não pode dar essa denominação de tribos, porque não é essa, porque eles não eram índios também. Então a gente fala em colônias. A África era um continente que tinha milhares de colônias. Então, e essas colônias também tinham divergências entre elas, tinham brigas, né, entre uma colônia e outra. Então cada colônia tinha seu rei e assim por diante. Eles tinham essas batalhas. Então era comum já antes disso essas batalhas ocorrerem e essas pessoas serem aprisionadas por outras culturas, outras colônias também, outros povos, entre eles mesmos, tá? Então, conforme a pessoa ganhava uma batalha, aprisionava e fazia aquela outra pessoa de escrava também naquele período, tá? Aqui a gente vai deixar para outro contexto, para outro vídeo. Só voltar aqui. Isso ali fala um pouquinho sobre uma pesquisa. Pesquisa sobre a exploração portuguesa no litoral africano no contexto das grandes navegações. Em sua pesquisa, busque respostas para os seguintes pontos: atividades econômicas envolvidas pelos portugueses nas ilhas da Madeira e Açores, locais do litoral africano onde os portugueses estabeleceram feitorias. Então, nós vamos fazer uma pesquisa para aprofundar um pouco mais esse conhecimento, que é muito interessante, porque a gente tem que pensar que essa escravidão, como eu falei, existia já uma escravidão no continente africano antes da chegada dos europeus e outra escravidão após a chegada dos europeus. Então, assim, era uma escravidão, ela foi mais
mais forte, até mais presente com a chegada dos europeus, mas como já tinha essas divergências, essas brigas, essas batalhas entre essas colônias, esses povos, as pessoas que eram derrotadas, normalmente elas eram escravizadas também por esses outros povos. Com a chegada dos europeus, os europeus viram essa possibilidade e começaram a fazer feitorias, instalar, principalmente na parte litorânea, eles faziam feitorias, instalações para que essas pessoas escravizadas, elas ficassem ali à espera do embarque e tivesse toda uma administração ali, alguém sempre cuidando, no caso de um espanhol, de um português, cuidando desse local, né, desses escravos aprisionados, para que chegasse o navio e fosse comercializado o seu destino, do modo geral, né, no Brasil ou qualquer outro país, aqui, outra colônia, na América do Sul, por exemplo, América do Norte, ou na própria Europa mesmo. Então, é interessante que vocês façam essa pesquisa para interagir um pouco mais com relação a esse conteúdo. Tá? No próximo videozinho a gente vai trabalhar sobre a escravidão na África Atlântica e dar continuidade um pouco nesse processo todo. Eu dividi em três vídeos esse tema, porque ele é um tema bem mais complexo, assim, e eu acho interessante que a gente consiga fazer um trabalhinho um pouco mais extenso com relação a essa parte da escravidão também. Tá? Bom, então tem uns questionários também ali na página 32, então gostaria que vocês fizessem também, né? É bom já organizando essas ideias aí, e ali está disponibilizado nessa apostila, na página 32 já temos um questionário ali. Tá? Eu volto no próximo vídeo na página 32 mesmo, na escravidão na África Atlântica, beleza? Bom, galerinha, ficamos por aqui então. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 3 sobre esse tema. Um abraço.